Olá, queridos, a paz do Senhor. Este é o dia que nos fez o Senhor e Ele nos convida a nos alegrar nele. Nosso motivo de alegria é o Senhor. Nós estamos reunidos para juntos compartilhar a palavra do Senhor. E como é importante nesses dias nós estarmos atentos àquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Eu quero te pedir um presente neste momento. Que presente é este? A tua atenção. Quero pedir para que você, nesse momento, se concentre naquilo que o Senhor quer nos falar neste momento. E o texto que queremos compartilhar está registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Se você tem a sua Bíblia, você que está em casa aí agora, por favor, aponhe a sua Bíblia no capítulo 29, no versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo 10. Assim diz Yahvé, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar mal ou dor ou prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e me achareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser achado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Queremos te agradecer pela tua santa e bendita palavra. Ó Deus, a tua palavra está aberta e foi lida aos nossos corações, e esses nossos corações estão abertos a ti agora, ó Deus. Fala conosco de uma forma, ó Deus, que venha mudar, ó Deus, a nossa forma de pensar, de agir, e que nesses dias, ó Deus, nós possamos estar focados tão somente na tua palavra, naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ó Deus, fala conosco, assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto é uma mensagem do próprio Deus ao seu povo. Onde estava o povo de Deus nesse momento? O povo de Deus encontrava-se no cativeiro na Babilônia, e Deus usa o seu filho, o profeta, para enviar uma mensagem de esperança para aquele povo. Eu quero falar para você, nesse dia, que Deus tem levantado homens e mulheres para falar do seu amor àqueles que se encontram em cativeiro, aqueles que se encontram aprisionados, em depressão, desesperados, principalmente com a situação atual que nós estamos vivendo, com o avanço da pandemia. Mas o Senhor tem uma promessa para as nossas vidas, assim como Ele teve a promessa para o seu povo no passado. Olha o que diz o versículo de número 10. Assim diz Yahvé, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazê-los de volta para este exato lugar. Eu não sei o que Deus prometeu a você. Eu não sei. Há quanto tempo que você espera pelo cumprimento dessa promessa? Eu quero te falar que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque o nosso Deus não falha, o nosso Deus não muda. Ainda que a gente erre e fale nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, Deus continua fiel. Olha que Deus diz que Ele mesmo permitiu que o seu povo fosse desterrado de Israel e levado cativo para a Babilônia. Quais são os propósitos de Deus em permitir tais coisas? Eu creio que eu me pergunto muitas vezes, e você também deve ter se perguntado muitas vezes, por que Deus permite
que surjam pragas? Por que Deus permite o sofrimento na nossa vida? A gente sabe que Ele nos ama, mas por que Ele permite? Nós vamos entender um pouco isso quando Ele diz que exatamente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Em outra tradução diz que eu que sei que pensamento que tem a vosso respeito. Quais seriam os planos traçados por Deus para a nossa vida? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que Deus, Ele conhece a mim e a você bem antes da gente estar tendo ciência ou consciência sobre esta terra. O Salmo 139, versículo 18, diz que o Senhor nos conhecia, nos via, com o nosso corpo ainda informe, ou seja, no ventre da nossa mãe, Ele já tinha estabelecido e escrito os nossos dias no seu livro e determinado todos eles. Então a palavra de Deus dizia através do apóstolo Paulo, em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, existe um propósito estabelecido por Deus no cumprimento de todas as coisas em nossas vidas. Veja bem, a nossa igreja, ela pensou que hoje estaria reunida no templo para celebrar a Deus e agradecer a Deus por mais um ano da união feminina. A igreja pensou em fazer isso, o templo pensou em fazer isso, mas o Senhor resolveu e permitiu que o templo estivesse fechado, mas a igreja estivesse aberta à sua palavra, a igreja estivesse aberta a se voltar para Ele em oração e em jejum, como nós fizemos. Muitos irmãos estiveram envolvidos em oração e jejum, desde a 0 hora de ontem até meio-dia de hoje, clamando ao Senhor. Então existem os planos de Deus estabelecidos para as nossas vidas. Qual seria a vontade do Senhor? A vontade de Deus ela é perfeita sobre a humanidade. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E que verdade é essa? Essa verdade é Jesus Cristo. A verdade que liberta, que cura, a verdade que nos faz retornar à posição que nós nunca deveríamos ter saído, que era o propósito original, que o homem estivesse sempre perto de Deus, em comunhão com o Pai. Jesus Cristo, Ele veio restabelecer para nós os planos que já foram escritos por Deus para a nossa vida. Esses planos de Deus para a nossa vida é um plano que vai fazer-nos prosperar em tudo, transbordar na nossa vida, transbordar na vida do outro. Essa promessa de Deus é para a gente entender que os planos de Deus não traz dor ou prejuízo a nós. Muito pelo contrário, Deus não tem prazer na nossa dor. Ele sente até mesmo as nossas dores. Mas por que Ele permite? Para que a gente entenda que existe um tempo estabelecido por Ele, para que a gente se volte para Ele. Então Ele permite os cativeiros, Ele permite as dores, Ele permite as pragas, para que o seu povo se volte inteiramente para Ele. E Ele diz, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Os planos de Deus estabelecidos para mim e para você, meu querido, é um plano que nos dá esperança, e a nossa esperança não está apenas naquilo que estamos vendo, a nossa esperança está no Deus vivo, que nos faz ver para além dos empecilhos, para além dos muros, para além das muralhas. Nós devemos ver aquilo que Deus tem preparado e revelado para o seu povo. E que forma nós vamos alcançar esses planos de Deus? Buscando a vontade de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que nós devemos buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, mas acima de tudo ela é perfeita. Então diz o Senhor, me invocareis e me achareis a mim para orar, e eu darei
toda a atenção. Veja bem, mesmo nós sendo homens e mulheres errantes, Deus dá atenção quando nós o buscamos em oração. Deus está atento à nossa oração. Eu quero dizer para você que Deus não se esqueceu de nós. Jamais Deus esqueceu. E Deus tem ouvido sim o nosso clamor, e no seu tempo Ele vai nos responder segundo o seu propósito, segundo a sua vontade para as nossas vidas. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscareis. De que forma? De todo o coração. Estamos diante de um momento que é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está por perto. Mas não é buscar ao Senhor de qualquer forma, não apenas com os nossos lábios, mas com todo o nosso coração. O profeta Isaías também, no capítulo 29, versículo 13, ele diz que esse povo me busca e me adora, tão somente de lábios, mas o seu coração está distante de mim, diz o Senhor. Deus nos quer perto dele, mas de que forma? Com todo o nosso coração, e esse coração quebrantado, nós rasgando não apenas as vestes, mas rasgando o nosso coração diante de Deus. E ele diz, então eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, ou seja, assegura o Senhor se deixa ser encontrado por nós, Ele se apresenta a nós. Sou eu que te fiz, sou eu que te formou, sou eu que tenho te protegido, sou eu que tenho te livrado, sou eu que tenho te sustentado, e eu estou aqui, bem perto de você, e você não estava percebendo, mas eu estou aqui. E como é precioso, queridos, quando verdadeiramente nós encontramos o Senhor e entendemos que Ele é a solução, Ele é a resolução, Ele verdadeiramente é aquele que resolve todas as nossas questões. Quantas vezes nós estamos buscando ajuda com A, B ou C, mas o Senhor está ali bem perto, esperando que a gente fale com Ele. Pai, eu já tentei de tudo, me perdoe, eu deveria buscar primeiro o Senhor, mas agora é o tempo de reconhecer que só o Senhor é capaz de resolver as minhas questões. Ele diz, e eu vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Deus prometeu no passado ao seu povo que iria retirá-lo do cativeiro da Babilônia, cativeiro esse que durou 70 anos. E como eu disse, Deus é fiel, Deus cumpriu a sua promessa. E no Salmo 126, nós queremos concluir lendo esse salmo, que diz assim, quando o Senhor trouxe novamente a restauração em Sião, nós sentimos como aqueles que sonham. Então se encheu de riso a nossa boca e nossa língua de alegres expressões de louvores. Até nas outras nações comentavam, o Eterno fez maravilhosas coisas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. O Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, por isso nós estamos felizes. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enche de leito os ribeiros do deserto do Negueb, os que com lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cântico de louvor, trazendo seus feixes. Quando Deus cumpre a sua promessa, querido, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós ficamos como aqueles que sonham, e nós dizemos então, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. Nossa oração nesse dia, que seja a mesma do salmista quando diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como a torrente do Negueb. Torrentes do Negueb eram ribeiros de águas, eram águas que Deus fazia jorrar em meio ao deserto,
e por onde o rio passava, por onde as águas passavam, iria surgindo a vida, as plantas iam sendo revitalizadas, iam florescendo, e com isso aquele lugar era transformado. É exatamente isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, mas para isso nós precisamos crer que a leve e momentânea tribulação nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Creia, querido, que em todas as coisas Deus tem um propósito. O propósito firme de Deus para a minha e a sua vida é nos trazer e para perto dele e restaurar nossa sorte, mudar aquilo que tenha ocorrido em nossas vidas e que tenhamos paz, alegria na presença do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, por ser o Senhor, esse Deus que tem realmente, Deus, os planos da nossa vida em suas mãos. Ó Deus, em nome de Jesus, estende a tua mão de poder agora, ó Deus, sobre cada vida, ó Deus, que está nos ouvindo, sobre cada lar, ó Deus, derramando o seu bálsamo, o seu refrigério, a sua cura, transformando essas vidas, ó Deus, para a glória do teu nome. Aonde houver, ó Deus, tristeza, que o Senhor traga alegria. Aonde houver desesperança, que o Senhor dê esperança, fé em Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura a sorte do teu povo, restaura a sorte da humanidade, restaura, ó Deus, a sorte do Brasil, restaura, ó Deus, a nossa sorte para a glória do teu nome, porque os teus planos sobre a nossa vida, ó Deus, jamais serão frustrados, porque foram estabelecidos nos céus, foram estabelecidos na terra pelo Senhor, e vão se cumprir, porque o Senhor é fiel. Nós louvamos a Ti, te agradecemos pelo Teu cuidado sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.